Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, da disciplina de Matemática. Atuo na rede municipal de Teresina, ali na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, situada na zona sul de Teresina. Aqui, pessoal, gostaria de deixar um grande abraço aos meus alunos do 8º ano que estão acompanhando essa aula pela televisão juntamente conosco. E na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar aqui um assunto chamado polinômios, tá bom? Em aulas anteriores aí nós vimos sobre monômios, aprendemos a calcular adições, subtrações, multiplicação, divisão e potenciação com monômios. E agora nós vamos avançar nessa parte algébrica aí, que nós vamos pular de monômios para polinômios, tá bom? Nossa habilidade, nós vamos reconhecer o grau de um polinômio. Não só isso, tá bom? Nós vamos definir o que é um polinômio e assim sucessivamente. Vamos lá. Primeiro, o que é o polinômio? Então, os polinômios, elas são expressões algébricas formadas por números, que são os coeficientes, e letras, nós chamamos de partes literais. As letras de um polinômio representam os valores desconhecidos da expressão. Aí você pergunta, professor, essa definição está bem parecida com monômios. É verdade, está bem parecida. Mas o polinômio, na verdade, pessoal, em vez de você ter apenas um termo ali com parte numérica e parte literal, você pode ter adição algébrica, ou seja, soma ou subtrações de monômios não semelhantes, tá bom? Então, vou citar aqui alguns exemplos para vocês, ó. 3AB mais 5. Observe que 3AB é um monômio e 5 também é um monômio, certo? Então, se 3AB e 5 são monômios, mas observe que eles são monômios não semelhantes. Professor, como assim monômios não semelhantes? Lembra? Para os monômios serem semelhantes, eles devem ter a mesma parte literal. E observe que aqui o 3AB, a parte literal é AB, e o 5 ele não tem parte literal. Então, se não tem parte literal e o outro, a parte literal é AB, eles não são semelhantes. Então, essa soma aí, né, essa adição algébrica de dois monômios não semelhantes, ou até mais que dois monômios, é chamado de polinômios, tá bom? Então, o outro exemplo, x ao cubo mais 4xy menos 2x ao quadrado, y ao cubo. Observe que eu tenho a adição algébrica, ou seja, adições e subtrações de monômios não semelhantes, certo? E observe aí que é x ao cubo, 4xy e 2x ao quadrado, y ao cubo. Então, são monômios não semelhantes, sendo adicionados e subtraídos, então formam um polinômio. E por último, 25x ao quadrado menos 9y ao quadrado. Isso aqui, pessoal, são 3 exemplos de polinômios que eu trouxe para vocês aqui na nossa aula de hoje, para falar o que era polinômio, tá bom? Aí, pessoal, nós temos, dentro de polinômios, nós temos aqui 3 nomezinhos importantes, né, para vocês verem. Monômio, binômio e trinômio. Professor, então quer dizer que todo monômio é um polinômio? Verdade. Todo monômio é um polinômio, mas nem todo polinômio é um monômio, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Os polinômios são formados por termos. A única operação entre os elementos de um termo é a multiplicação. Então vamos ver aqui. Quando um polinômio possui apenas um termo, ele é chamado de monômio. É o que a gente viu nas aulas anteriores. A gente trabalhou monômios, né? Então, quando você tem apenas um termo, monômio. Por exemplo, 3x. Você tem a multiplicação de 3 e x, ó, 3x. Então, a única operação entre os elementos de um termo é a multiplicação. Foi o que a gente falou ali em cima, né? Então, 3x é um monômio. 5ABC. Observe que a ABC é a parte literal e 5 é o valor numérico. Ou seja, nós temos aí também um monômio. Por último, x ao quadrado, y ao cubo, z elevado a 4. Então, também é um monômio, tá certo? Os chamados binômios são polinômios que possuem somente 2 monômios, ou seja, 2 termos, separados por uma operação de soma ou subtração. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. A elevado a 2 menos b elevado a 2, a ao quadrado menos b ao quadrado. A diferença de 2 quadrados, né? A gente fala assim, é um binômio.
3x mais y também é um binômio. 3x é um monômio, y é outro monômio. Na letra A elevado ao 2 é um monômio e b elevado ao 2 também é um outro monômio. Então, observe que nós temos aqui dois binômios. E a letra C, 5ab mais 3cd ao quadrado, temos aqui também um binômio. Beleza, pessoal? Então, recapitulando, o polinômio ele pode ser dividido em 3 partes, né? Assim, 4 partes, vamos dizer. Ele pode ser monômio, binômio, trinômio ou mesmo polinômio. Lembrando que esses 4 nomes aí, tanto binômio, como trinômio, como monômio, você também pode já chamar de polinômio, não tem problema nenhum, tá bom? A gente está só aqui falando as características para vocês. Se tiver um único termo, monômio. 2 termos, binômio. Professor, e se tiver 3 termos? Nós vamos chamar eles aí de trinômio, tá bom? Já os trinômios são polinômios que possuem 3 monômios, ou seja, 3 termos separados por operações de soma ou subtração. Então vamos lá. Alguns exemplos aqui: x ao quadrado mais 3x mais 7. Observe, x ao quadrado é um monômio, 3x é outro monômio e 7 é outro monômio. A soma desses 3 monômios, nós formamos um polinômio que nós damos um nomezinho para ele, que é trinômio, beleza? 3ab menos 4xy menos 10y. Temos também aqui um outro exemplo de trinômio. M ao cubo n mais m ao quadrado mais n elevado à quarta potência, ou seja, também é um trinômio. Observe que tanto na letra A, quanto na letra B, como na letra C, nós temos aí exemplos aí de polinômios de 3 termos. E esses polinômios que possuem 3 termos, nós chamamos de trinômios, tá ok? Vamos adiante. Agora, o foco dessa aula aqui é a gente aprender sobre graus de polinômios. A gente já aprendeu lá nos monômios como determinar o grau de um monômio. Para determinar o grau de um monômio, professor, como é que a gente faz? Você olha para a parte literal, vê os expoentes de cada variável da parte literal e soma os expoentes. Chegou na variável. Como é que vai ser do polinômio? Vai ser diferente? Vamos ver. O grau de um polinômio é dado pelos expoentes da parte literal. Ah, professor, então é praticamente a mesma coisa. Vamos ver. Para encontrar o grau de um polinômio, devemos somar os expoentes das letras que compõem cada termo. A maior soma será o grau do polinômio. Então, é praticamente a mesma coisa. Então, por exemplo, no polinômio você vai ter mais de um termo. Em alguns dos casos vai ter mais de um termo. Então, você vai ter que pegar e calcular, entre aspas, o grau de cada termo. O primeiro termo, qual é o grau dele? O segundo termo, qual é o grau dele? Quando você vê os graus ali, o que tiver o maior grau significa que é o grau do polinômio todo. Vou fazer exemplos aqui para vocês entenderem. Por exemplo, tenho aqui 2x ao cubo mais y. Nesse primeiro termo aqui, pessoal, ó, 2x ao cubo, o grau desse termo aqui, ele é de terceiro grau, tá? Porque tem um expoente de x aqui, o expoente de x é 3. E o y aqui, o expoente dele subentende que tem 1. Então, esse monômio aqui, ele é de grau 1, ou primeiro grau, né? Vou botar assim, primeiro grau. Aí você vai observar, olha, eu tenho aqui nesse binômio, né, nesse polinômio, um termo de terceiro grau e um termo de primeiro grau. Então, quem é o maior? 3 ou 1? É o 3. Então, significa que esse polinômio todo, ele é de terceiro grau ou de grau 3, pode ser chamado assim também. Beleza? Mas vamos ver aqui, ó. O expoente do primeiro termo é 3, do segundo termo é 1. Como o maior é 3, o grau do polinômio é 3. Então, foi exatamente isso que eu expliquei para vocês, beleza? Para você determinar o grau do polinômio, você vai calcular o grau de cada termo. Então, o maior entre eles é o grau do polinômio. Acabou. Beleza? Então, aqui, esse caso aqui, é letra B que eu chamei, né? Aqui eu chamei letra A, né? Letra B. Vamos fazer aqui o exemplo B. Bem rapidamente aqui, nesse primeiro termo aqui, o x aqui tem 2 como expoente e o y aqui subentende que tem 1. Então, somando os graus aqui, ó, 2 mais 1, isso aqui é grau 3, esse dali, né?
esse monômio. Esse outro monômio aqui, pessoal, se você calcular, é grau 6. Por que, professor, que é grau 6? Porque você vai somar 3 aqui do expoente x e 3 do expoente y. E esse monômio aqui, no x aqui subentende que tem 1, então aqui vai ser grau 5. Porque você vai somar 1, que é o expoente do x, e 4, que é o expoente do y. 1 mais 4, 5. Aí você vai analisar, quem é o maior, 6, 5 ou 3? Ah, é o 6. Então significa que esse polinômio ele é de grau 6. Beleza? Então vamos só ver aqui, ó. Vamos somar os expoentes de cada termo. Então, 4x ao cubo y, nós temos 2 mais 1 igual a 3, como eu fiz para vocês, né? 8x ao cubo mais y ao cubo, 3 mais 3 igual a 6. E x, y elevado a 4, 1 mais 4 igual a 5. Perfeito. Como a maior soma é 6, o grau do polinômio é 6. Então, determinando o grau desse polinômio, fica dessa forma aí, grau 6. Observação. O polinômio nulo é aquele que possui todos os coeficientes iguais a zero. Quando isso ocorre, o grau do polinômio não é definido, beleza? Então, você tem o zero é um polinômio, sim, mas qual é o grau dele? Não é definido, porque a gente não sabe ali, as variáveis podem ter o expoente que tiver, se o coeficiente for zero vezes qualquer valor dá zero. Então, não podemos definir esse grau, o grau desse polinômio. Tranquilo? Então, vamos aqui visualizar alguns exercícios, tá bom? Vamos ver, analisar alguns exercícios. O exercício de número 1 diz assim, ó. Em uma partida de basquete, uma jogadora acertou x cestas de 2 pontos e y cestas de 3 pontos. Ponto. Escreva o polinômio que representa a quantidade de pontos que essa jogadora marcou nessa partida. Pessoal, para esse primeiro exercício aqui, eu vou deixar aí 40 segundos para vocês responderem e eu volto com a solução dele para vocês, tá bom? E aí, pessoal, conseguiram fazer esse primeiro exercício? Foi tranquilo fazer esse exercício aí? Vamos chamar então aqui, ó, de P, tá? P. Quem vai ser o P? O Pzinho ficou feio, hein? Vamos ajeitar ele aqui. Quem é que vai ser esse P aí? Esse P aqui, ó, que eu estou chamando aqui, ele vai ser a quantidade de pontos marcados, né, pela jogadora, tá? Então, a quantidade de pontos vai ser P. Ora, se ela marcou x cestas de 2 pontos, ela marcou 2 vezes x pontos. 2x pontos, né? Por exemplo, se ela acertou 5 cestas, dá um exemplo, tá? Quantos pontos ela fez? 2 vezes 5, 10. Então, x cestas, 2 vezes x. Perfeito. E y cestas de 3 pontos. Então, mais, né, ó, mais 3y. Por que 3y, professor? Vamos supor que ela tenha feito 7 cestas de 3 pontos. 7 vezes 3, 21. Então, se ela fez y cestas, no caso aí seria
Seria não, no caso, é 3y. Logo, o polinômio que representa aí a quantidade de pontos que ela marcou é esse polinômio aqui, ó. P igual a 2x mais 3y. Certinho? Então, aqui é o resultado do primeiro exercício. Vamos dar uma analisada aqui agora no segundo exercício. O segundo exercício ele diz assim, ó. Na bicicleta reclinada da figura a seguir, temos que a medida do raio da roda maior é 3R, a medida do raio da roda menor é 2R e a distância entre os pontos A e B é D. Escreva o polinômio que expressa a distância entre os centros C1 e C2 das rodas. Então, eu vou chamar aqui agora, falar que é Q, tá? Quem vai ser Q? Q vai ser o polinômio que expressa a distância entre os centros C1 e C2. Pronto, eu vou chamar de Q, tá bom? Então nós vamos dar uma olhada aqui, ó. A medida do raio da roda maior é 3R. Então, a roda maior é essa daqui, né? Ó. O que é o raio? É o segmento que sai do centro, no caso aqui da circunferência, né? Até a borda da circunferência, de C1 até A. Aqui vai ser, que ele falou, no caso aí, né? Ó, 3R. Certinho? Aí ele fala, a medida do raio da roda menor é 2R, ou seja, a roda menor, o raio dela aqui, ó, é de B até C2, vai ser, no caso aqui, ó, 2R, beleza? E a distância AB, ele me disse aqui na questão, que essa distância AB, ela é expressa pela letra D, minúscula aí, ó, D. Então, pessoal, qual é o polinômio que expressa essa distância? Então, eu chamei de polinômio Q, né? Ó. Polinômio Q vai ser a soma de 3R mais D mais 2R. Mas aí, a gente viu lá em polinômios, ou perdão, lá em monômios, que a gente pode agrupar aqui, no caso aqui, dois monômios semelhantes. Observe que eu tenho aqui R e tenho R também, ó. Tem a mesma parte literal. Então, nós vamos agrupar, ó, 3R mais 2R mais D, né? Ó. Se eu somar 3R mais 2R, é igual a 5R. Então, vai ficar 5R mais D. Aqui é o resultado da minha questão de número 2, do meu exercício número 2. O polinômio que expressa essa distância aí é igual a 5R mais D. Beleza? Vamos aqui então para o nosso terceiro exercício. O terceiro exercício diz assim, ó, escreva o polinômio que representa a área da região colorida de amarelo na figura a seguir. Ótimo, então vamos analisar aqui a parte amarela, tá? Como é que a gente pode calcular a área da parte amarela. Pessoal, a gente pode ver aqui, se tem como a gente fazer no caso, né? De duas maneiras, né? Mas vamos fazer de uma maneira só mesmo. Observe aqui, ó. Essa parte amarela aqui, eu posso fazer ela aqui, calcular ela, calculando a área do quadrado grandão aqui, ó, contando com essa região que eu vou pintar de vermelho aqui, tá, ó. Então a gente pode contar com essa região de vermelho aqui, ó. Eu tô achurando aqui de vermelho, tá? Você calcula a área amarela mais essa área branca aqui, que é o quadrado todo, o quadrado grande, e depois você subtrai, ou seja, você retira essa área branca, essa área vermelha que eu acabei de pintar de vermelho, certo? Aí se você tiver o quadrado todo menos esse quadrado branco, dá igual a parte amarela, beleza? Então como é que nós vamos fazer isso? Ora, vamos chamar esse polinômio aqui de P, tá?
Quem vai ser P? O P é o polinômio que representa, né, a região amarela. Que representa a área, né, a área da região amarela. Pronto. Então, o P vai ser quem? Vai ser o quadrado grande todo, que vai ser x ao quadrado, menos, ó, e a partezinha aqui branca aqui é y ao quadrado. Então, é basicamente isso aqui, o polinômio que representa aí a área amarela, x ao quadrado menos y ao quadrado. Beleza? Vamos aqui para a questão de número 4. Em um estacionamento, há x carros e y motos. Escreva o polinômio que representa a quantidade de veículos estacionados. Então, a letra A, ele quer o total de veículos, né? Então, há x carros e y motos. Vou chamar aqui a letra A, né? Vou chamar de o total, né? O total de veículos vai ser se somar o total de carros, que no caso é x, e o total de motos, que no caso é y. Então, esse é o polinômio que representa o total de carros e o total de motos. Letra A. Letra B. A quantidade de rodas dos veículos. Pessoal, quantas rodas o carro tem? Ah, professor, tem 4 rodas. Então, se ele está representado por x, você vai colocar aqui que o total, botar assim, vai ser 4x, porque o carro tem 4 rodas, mais 2y, por quê? Porque a moto tem 2 rodas. Então, total de rodas aí, 4x mais 2y. Tranquilo? Então, basicamente, esse quarto exercício é dessa forma que a gente faz. Beleza? Então, vamos ver aqui agora, então, o quinto exercício. O quinto exercício fala assim, ó. Determine o grau dos polinômios abaixo. Pessoal, observe aí a letra A até a letra E. Aí eu vou deixar para vocês aí 30 segundinhos para você fazer essa questão aí e eu volto com a solução dela para vocês, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá então para o comentário aqui desse quinto exercício, tá bom? O quinto exercício tá aqui para você calcular o grau. Como é que a gente calcula o grau do polinômio? Nesse monômio assim aqui, 5a, o grau dele é 2, né? E aqui é 3. Então você vai pegar o maior. Quem é o maior? É 2 ou 3? É 3. Professor, o que é esse 2 e esse 3? É o expoente da variável, tá? Ó. É a soma dos expoentes aí, ó. Nesse caso aqui só tem um expoente, vai ser ele mesmo. Então aqui vai ficar, o maior é 3, então a letra A, o polinômio é de grau 3. A letra B, aqui x ao quadrado aqui vai ter só o 2. Esse daqui vai ser, ó, 2 mais 3, que no caso aqui vai ser 5, né, ó. E aqui vai ser 4. Quem é maior? 2, 5 ou 4? Ao 5, então... Esse polinômio da letra B aqui, ele é de grau 5, beleza? Aqui, 5m ao quadrado mais 6mn mais 4n ao cubo. Esse monômio aqui tem grau 2, né? O expoente dele é 2. Esse daqui também é 2. Por quê, professor? Porque o m, ele subentende está elevado a 1 e o n também. Aí, 1 mais 1, 2. E aqui, 3. Quem é maior? 2 ou 3? É 3. Então, na letra C... grau 3.
Letra D, aqui ó, 7x elevado a 4y, o y é como se tivesse 1 aqui no expoente. 4 mais 1, 5. Aqui o y também é como se tivesse 1 no expoente, ó. 2 mais 1, 3. E aqui o x, o expoente dele é 3, o y é 4, 3 mais 4, 7. Ou seja, na letra D, o grau desse polinômio aqui é grau 7. E aqui na letra E, ó, o expoente do A é 2, o expoente do B é 3, 2 mais 3 dá 5. Aqui o expoente do A é 4, o expoente do B é 3, 4 mais 3 é 7. Também na letra E, nós temos aí grau 7, polinômio de grau 7, beleza? Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Obrigado a todos pela atenção, um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.